vamos falar de alergia, né? Que é uma reação do organismo. Alguns fatores externos comuns para todas as pessoas, como poeira, ácaro, pólen das flores, fungos, pelos de animais, determinados alimentos, medicamentos, podem ajudar nesse processo, podem desencadear esse processo. No Brasil, cerca de 30% da população tem algum tipo de alergia. A gente ainda não sabe por quê. Umas pessoas são mais alérgicas que outras, mas a gente sabe que a genética está diretamente relacionada com o problema. Se a mãe, por exemplo, tem alergia, a chance do filho ter alergia é de 50%. E sabia que não necessariamente o mesmo tipo de alergia? Pois é. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu recebo a doutora Maria Ângela Vigorito, especialista em alergia e imunologia. Muito obrigada por vir aqui, doar seu tempo, para a gente ajudar os telespectadores, né, com esse assunto que é tão importante. Bom, qualquer pessoa pode desencadear ter uma alergia em qualquer fase da vida? Bom, antes de mais nada, agradeço o convite. Parabéns por esse programa de altíssima qualidade que muito tem contribuído à população em geral. E eu já vi que você definiu perfeitamente bem a alergia. Não, eu não sei, você eu quero falou aprender. Já bastante sobre isso. Mas a gente está aqui para aprender contigo, doutora. Não, mas parabéns, porque poucas pessoas têm esse conceito como você já definiu aí. Obrigada. Qual foi a tua pergunta? Se qualquer pessoa pode ter alergia em qualquer fase da vida, porque às vezes a gente acha assim, eu não sou alérgico, e aí aparece... Outro dia eu vi uma amiga com o olho todo descamando, e aí eu falei para ela, isso não é alergia? Até chutei a esmalte, ela falou, não, eu não tenho alergia a esmalte. Mas as pessoas podem ter uma alergia em qualquer época da vida, ou não? Então, esse conceito é bastante importante. Eu costumo dizer que a gente tem o que pode e não o que quer. Você mesmo falou da parte genética. Quando você tem familiares com alergia, a chance de você desenvolver uma alergia aumenta de 50% de cada um até. E se os dois são alérgicos, você já nasce 100% com a genética propícia para desenvolver um quadro de alergia. O que vai fazer com que a pessoa tenha alergia mais precocemente ou não é a exposição a substâncias que você citou como alergizantes. São as substâncias capazes de fazer uma reação alérgica, uma resposta imunológica, que normalmente as pessoas não fazem, porque são substâncias que não fazem mal, como o pólen, a poeira. Para a maioria das pessoas passa batido, não acontece nada. Se a criança é filho de pais alérgicos e ela entra em contato precoce, na fase que o sistema imune está começando a se formar até os 4 anos, a chance da sensibilização é maior. Então, ela pode desenvolver essa alergia desde a infância. Se o adulto tem uma genética não tão grande e não passou por uma fase de vida onde tivesse uma exposição muito importante, ele vai desenvolver talvez uma fase mais tardia ou talvez nem desenvolva a doença. Porque é diferente você ser alérgico ou ter a doença alérgica. Porque você pode ter um perfil alérgico, todo mundo espirra de vez em quando, coça de vez em quando. O que dá a doença alérgica é a frequência dos sintomas e a intensidade deles. Aí você define o quadro de atopia ou alergia. Ok. Bom, aí se a pessoa tem alergia, existe tratamento para isso ou não? Nasceu com essa tendência, vai ficar assim para sempre? É importante a gente frisar o seguinte, algumas doenças sistêmicas, como câncer, algumas doenças autoimunes, diabetes, lúpus, podem estar acompanhando um quadro que a gente chama de alergia, pelo prurido, mas é secundário a uma doença. Para você desenvolver um quadro alérgico, você precisa ter exposição ao que você falou. Tudo que a gente põe na boca, quer queira remédio, quer queira alimento, tudo que você coloca no corpo, tópico, e tudo que você respira. Então, essas coisas vão acabar te desenvolvendo o quadro, assim, dependendo da exposição. Eu costumo explicar que você demora um tempão para encher o copo gota a gota, não é isso? Quando esse copo está cheio, uma gota
Faz transbordar. Faz transbordar. O tamanho do copo é o tempo que você tem de sensibilização. As crianças, um copinho pequeno de café, o adulto, um copão. E o grau da sensibilização depende da sua exposição a esses alérgenos. Então, aí, de repente, um alérgico pode desencadear uma alergia daquelas bem complicadas. Mas o que eu pergunto é assim, tem jeito de tratar isso para que essa alergia não volte? Então, aí, para fazer o raciocínio, se você sabe que você tem um perfil alérgico dentro da família, já se deve tomar alguns cuidados. Agora, por exemplo, a gente está entrando no inverno. Se a pessoa espirra de vez em quando, tal, o tratamento já é a prevenção. Porque é o contato, é uma reação que a gente chama chave e fechadura. Se você entra em contato com aquela substância, ela vai alterar toda a célula e a célula vai liberar mediadores inflamatórios que dão os sintomas de alergia. Então, se você não entrar em contato, a prevenção já é um tratamento. E essa pessoa nem vai passar para a fase da doença. Exemplo, agora todo mundo vai usar roupa de lã, né? Então, seria interessante tirar essas roupas, arejar, não usar as roupas guardadas, sempre manter o quarto bem arejado, porque os ácaros, que são os grandes vilões, até a gente trouxe umas fotos para mostrar. Tem foto dos ácaros, vamos colocar, porque a gente não vê o ácaro, né? Ele é um inimigo oculto. O ácaro fica ali escondidinho, mas olha lá. 1 metro quadrado de tapete tem até 100 mil ácaros, para você ter uma ideia. Ele é microscópico. Ele é microscópico, mas bastante presente no nosso dia a dia, vive e se alimenta da nossa pele. Antigamente as vacinas eram feitas de raspado de pele, de tanto ácaro que a gente tem. Eles ficam no lençol, no colchão. Quando a gente acorda e vai limpar aquelas micropartículas que sobem em suspensão, são ácaros? Lá contém milhares de ácaros. Mesmo. Então, como eu brinco, né? Quarto virou escritório hoje em dia por causa de mil coisas assim da sociedade atual. E o quarto tem que ser um lugar para dormir. Tem que ter cama, armário, coisas fechadas e não expor, porque certamente essa pessoa vai piorar, principalmente no inverno. Também porque os ácaros, existem várias populações, existem 48 mil espécies de ácaro, sendo que eles vivem em plantas, vivem em animais, no ar, né? Mas os ácaros chamados domiciliares, eles se alimentam disso tudo que eu estou falando e estão dentro do nosso habitat. Só que no inverno, os ácaros que comem, os ácaros que dão a doença, eles diminuem. É uma microflora que está no ar. E os ácaros que dão a doença, eles estão maior proporcionalmente na superfície. Então, por isso que as pessoas até pioram no inverno. Porque há uma mudança da microflora, a gente precisa de mais coisas, cobertores, blusas, enfim, que traz no ácaro, a pessoa tende a ficar mais dentro de casa, no sofá que está cheio de ácaro. Então o ácaro é o maior alergênico de todos que a gente tem? No país tropical como o nosso, sim. Na Agora, Europa, desculpa, pode ser o pólen, né, porque lá tem as estações definidas. Agora, no nosso... no Brasil de hoje, como no mundo atual, o que a gente mais vê, além da alergia respiratória, que quando você fala do ácaro, você fala de um vetor, né? Aquilo que pode desencadear. Mas ele desencadeia várias doenças. E isso, de novo, em imunologia a gente tem o que pode, não o que quer. Aí entra a genética. Tem pessoas que vão ter rinite, tem pessoas que vão ter conjuntivite, asma. E normalmente a causa é o ácaro. Na verdade, a causa é algo de inalação nesse caso. As vias aéreas superiores podem ser ativadas tanto pelos alimentos quanto pelos inalantes. O que menos dá alergia respiratória é o contato. Então, no nosso meio hoje, as doenças são várias, mas os vetores são basicamente os mesmos. Depois, no próximo bloco, eu quero falar sobre vacina, já que você tocou nesse assunto. Tá bom. A vacina funciona? Então, a vacina a gente chama imunoterapia, né? A vacina funciona muitíssimo bem em casos de alergias respiratórias. Rinite?
bronquite. Na verdade, a pele é a capa de fora. A pele do nariz, do dedão do pé é a mesma. A pele de dentro a gente chama mucosa. E muitas vezes, histologicamente, elas são praticamente a mesma pele, né, que é a mucosa. Então, quando a gente tem uma doença respiratória, pega os seios da face, eu até trouxe também uma coisa para a gente visualizar, a orofaringe, os olhos, os brônquios, que é chamada asma brônquica ou bronquite crônica. Às vezes pega a parte do trato gastrointestinal e a bexiga. Muitas vezes até infecção urinária de repetição tem um fundo alérgico. É mesmo? É mesmo. E isso cada dia a gente vê mais pela exposição daquilo que leva à doença. Mas uma doença, por exemplo, agora eu vou puxar esse assunto, uma infecção urinária de repetição, mas teria ligação com problema tipo ginecológico, de alergia? Alergia a quê? Então, desde a parte inalatória, quanto a mais comum no nosso meio seria a parte alimentar. As alergias alimentares hoje, posso dizer que é um grande vilão dos tempos modernos. Primeiro, porque a gente tem na comida remédio. E antes a população que era muito alérgica a remédio, hoje em dia você pode evitar, né? Os anti-inflamatórios, alguns antibióticos, mas lamentavelmente a indústria alimentar trouxe na comida o remédio. Então eu chamo a atenção para isso, que nós temos 5 grupos de chamados aditivos alimentares. Esses aditivos alimentares devem ser evitados nos pacientes com perfil alérgico. Isso já é tratamento. Não existe vacina. Qual que é o grupo que deve ser alimentado? São 5 grupos. Os 5. Mais os corantes e os conservantes. Esses aqui devem ser evitados. Para quem tem um perfil alérgico. O que a gente costuma dizer é o seguinte... Mas aqui não tem o alimento, tem a substância. Então, aí que está. Você compra um alimento industrializado. É muito difícil a gente, né, o consumidor, enxergar, olha que absurdo, o tamanho das letras que vem nas embalagens. O que vem aí? Contém corante artificial, contém aditivo alimentar. Isso, para o perfil alérgico, é péssimo. Até comida de bebê, até leite de bebê recém-nascido, quando a mãe não pode amamentar e começa a introduzir o alimento artificial, é aí que a criança começa a se sensibilizar. Aliás, tem umas coisas muito interessantes em relação a isso, né? A criança, ela tem que mamar, gente, exclusivamente leite materno até o 6º mês. É fundamental. E tem médico que dá o complemento, né? Eu não consigo entender. Não, infelizmente, a criança normal, ganhando peso, não precisa de complemento, não é, doutora? Então, na verdade, quem gosta de leite dizem que é o bezerro, né? Bezerro, né? A criança precisa das imunoglobulinas, 100% nutritivo até os 6 meses. Depois você vai introduzindo suplementos alimentares que devem ser bem orientados pelo médico quando existe um perfil de alergia na família. Porque aí começa a sensibilização. Em meses. Aí a criança começa a ter otite, começa a ter asma, começa a ter rinite. E vai levar isso para a vida toda. E a gente pode evitar. Mães, amamentem seus bebês até o 6º mês. Nada de complemento, é leite materno, é isso que seu bebê precisa. Agora, aqui, essa lista é bem grande. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar no site, que aí os telespectadores depois podem conferir lá. Então, são as substâncias, né? Aroma artificial, aroma natural de fumaça, aspartame, ciclamato, daí tem uma lista bem grande. O importante disso é o médico que tem que orientar, mas o importante é evitar, porque o alimento, ele pode dar reação por 3 mecanismos. O alimento em si, que é a proteína do alimento, o que reveste o alimento, que são os aditivos alimentares, uma simples bala, uma simples gelatina colorida. E quando esse alimento é digerido, algumas substâncias são liberadas dele. Então é muito difícil para o médico, só um especialista mesmo, para orientar. Mas o tratamento não passa pela vacina, nesse caso. Existe sim o que a gente chama de indução de tolerância para alguns alimentos, para ele voltar a comer essas coisas até sem ter reação. Porque não adianta brigar, vai comer, vai piorar, vai comer, vai piorar. Cada vez mais, aí aparecem as doenças nos quadros clínicos, que a gente também tem como ilustrar aí, desde a urticária, né? São as bolinhas vermelhas no corpo todo, é uma coisa bastante incomodativa. O angioedema, que
que deixa o olho inchado, o lábio inchado, pode inchar a úvula, né? E a pessoa não respira, que é o choque anafilático. Isso tudo no nosso meio é bastante comum. Não existe imunoterapia, vacina para isso. Agora deve ser muito difícil esse trabalho, né? Porque eu estou pensando, são tantas substâncias que vêm num alimento, principalmente os industrializados, e todo mundo consome. Como é que descobre ao que a pessoa está fazendo alergia? O importante também é deixar falado para a população, principalmente as mães que trabalham, que põem em creche, que em colégio, que é uma alimentação mais genérica para todo mundo. O perfil alérgico das crianças deve ser respeitado. Elas devem conversar na escola, pedir para comer comida feita em casa. Te dou um exemplo. Macarrão. Que cor é a farinha? Branca. Antigamente, no meu tempo, eu comia macarrão feito em casa. Né? A massa é branca. Todas as massas de supermercado são amarelas. É verdade. Aquilo é corante, um desses corantes que estão aqui. É um exemplo. Molho de tomate em caixinha, aquilo é péssimo. Aquilo, se você for ver a quantidade de substâncias que dão reação, e nas pessoas que têm reação a medicamento, porque é a mesma coisa, a gente está comendo remédio, em vez de comer comida. O queijo amarelo, né? O leite é branco. Quer dizer, tudo isso você precisa tomar muita atenção. A questão das imunoterapias é mais para a parte respiratória. Aí funciona, a vacina para a parte respiratória funciona, tem resultado? Muito, 100%. Nós ficamos doentes em 3 níveis. É importante a gente ter isso em mente. O primeiro nível é o nível energético, que a pessoa só sente mal, criança sonolenta, pouca atenção na escola. Até confundia antigamente com sintomas emocionais e falavam que eram doença psicossomática. Os exames são totalmente normais, os exames de sangue, de laboratório e de imagem. A doença progride, os sintomas inespecíficos aumentam e os exames de sangue começam a ficar alterados. É a doença funcional, a função do órgão está sendo alterada. O tempo passa, tudo piora. Os exames de sangue e tal, os sintomas, principalmente as crianças que têm problema de entendimento na escola, que é irritada, sempre manda para o psicólogo e às vezes é uma simples rinite, ela não areja a cabeça. Então, isso aqui vai progredindo e depois de um tempo tem sinusite. Então, os exames de imagem já estão alterados. É a doença orgânica, o órgão está alterado. Quando você está na primeira e segunda fase do tratamento, a imunoterapia ajuda muito. Aí você também tem que associar, às vezes, alguma medicação. Na alergia, o remédio não é curativo. Você pode tomar antialérgico a vida toda. O dia que você não tomar, você pode ter o sintoma. Agora, toma-se remédio para alergia a vida toda mesmo? Na verdade, tem até uma pergunta aqui que veio da Vanessa e ela diz que o filho dela teve uma alergia, começou com uma coceira, ficou com umas manchas enormes no corpo. Eles levaram ao médico e foi receitado um cloridrato de hidroxizina. Eles fizeram exames, não conseguiram descobrir que o filho era alérgico. E aí o médico, depois de outras crises, disse que pode ter sido algum lote de bolacha que ele tenha comido pela manhã e tal. Ela tem uma dúvida, o filho dela vai ter que tomar esse remédio para sempre? Ela pergunta até se tem um outro exame mais minucioso que eles possam fazer para evitar essas crises. O exame que ele fez foi de sangue, ela disse. Então, isso aí é uma pergunta bastante ampla. Primeiro, assim, essa droga que ela está tomando é um excelente remédio para a pele. Mas não foi diagnosticada a etiologia. Você trata a alergia quando você diagnostica a causa, senão vai ter que tomar para sempre. Eu costumo dizer que não tem doença sem tratamento, tem doenças que a gente não sabe tratar. Na verdade, tem tratamento. Esse lote de bolacha não deve ser verdade. Ele deve estar alérgico a algum grupo que não está diagnosticado dos aditivos e que ela está mantendo contato sem saber. Os testes, eles existem sim. Quando você tem uma alergia alimentar, você tem por 2 vias imunológicas, pela IgE e IgG. Os testes de sangue, você faz tanto para um quanto para outro. O teste cutâneo, você faz para IgE. Então, na verdade, existem exames que aqui no Brasil são feitos e outros que são feitos pela IgG fora do Brasil. E olha, as quantidades de doenças que a alergia alimentar pode dar. Fadiga crônica, lúpus,
pode dar uma série de fibromialgia, depressão, e as pessoas não sabem. Então, é muito importante entender que além do que a gente vê, que são as doenças cutâneas, as respiratórias, existem aquelas que a gente não vê. São as doenças intestinais, as urinárias, e essas doenças tipo musculares, que você fica sempre procurando uma causa e tem um fundo imunológico, um fundo alérgico. Com certeza, o filho dela deve ter uma alergia alimentar, está mantendo o contato e só vai ser curado com um bom diagnóstico e uma orientação mais do que o remédio. Eu até nos meus pacientes, eu costumo manter os remédios que ele vem usando para mostrar que o diferencial é outro. É fazer o diagnóstico correto, tirar a causa. Como eu te disse, é uma reação chave e fechadura. Se você faz um bom... porque a vacina você toma por um tempo, 3 a 5 anos. E você tem que se manter bem a vida toda. Não só aqui que tem o sofá, mas em outro lugar que vai ter outro tipo de sofá. Então você tem que tratar o paciente de um modo geral. Esse é o segredo do tratamento para a pessoa deixar de ter a doença alérgica, porque alérgico ela vai ser geneticamente. Perfeito. A Mariana diz o seguinte: boa tarde, sobre o ácaro que leva à escabiose, ela gostaria de saber se ele produz também alergias respiratórias, gástricas e também até mesmo urinárias, como citados agora, né? E ela pergunta se isso pode ter relação com ácaro. Na verdade, pode, porque é da mesma família. Mas a escabiose é uma doença pontual que tem tratamento. O ácaro que mantém a gente doente do ponto de vista respiratório, urinário, é os ácaros domiciliares e o que mantém na nossa pele em objetos que acumulam pó. Ela diz que ela tem uma bebê de 1 ano e meio que tem escabiose de repetição desde 6 meses, por contato com pessoas que trazem o ácaro. Infelizmente, né, ela diz, não possuo meios de impedir. O cabelo apresentou muita queda e ela gostaria de saber se esses cabelos voltam a nascer. Então, é uma pergunta que tem vários aspectos. A questão energética também é importante, como eu disse, a primeira fase. Uma criança que está doente desde pequena, a parte energética dela precisa ser melhorada. Por isso também que eu associo o meu tratamento à questão da acupuntura. Por quê? Porque a primeira fase da doença. Eu trouxe uma ilustração para vocês terem uma ideia. Só na alergia respiratória, a importância, se vocês puderem mostrar a ilustração, por exemplo, agora no inverno, né, da acupuntura, aí. Olha os canais de energias que saem do olho, que passam pela cabeça. Então, dormir de cabelo molhado agora no inverno, sair de cabelo molhado, isso é péssimo, né? Essa mãe com essa criança, a gente precisa ver o que ela faz de errado para manter a escabiose. Porque motivo tem. A criança não nasceu com uma baixa resposta à escabiose. A pergunta que eu faço, o ácaro pode estar relacionado com a escabiose dessa forma? Veja, ela está falando duas coisas diferentes. Ela está falando de uma doença dermatológica que é pela escabiose. Porque você me falou que o ácaro ele dá mais uma alergia respiratória. A escabiose dá uma alergia cutânea, uma irritabilidade cutânea. Se ela for alérgica, a escabiose alterou a pele. Aí fica mais fácil o ácaro estar presente. Ela pergunta se o ácaro pode ser eliminado do ambiente com aqueles esterilizadores de ambiente. Pode. Existem os esterilizadores que pegam micropartículas, que tem filtro EPA, com H-E-P-A. Esses ajudam muito o ambiente, porque você pega a fumaça, né, o ar, você queima e não joga uma fumaça estragada, como é o aspirador. O aspirador, você entra a poeira e sai a poeira por trás. Você limpa só partículas grandes. Esses esterilizadores, eles queimam os ácaros e você libera um ar mais puro. Tá. Ok. Mariana, eu acho que seria bom consultar um bom alergologista, porque né? é uma doença bastante importante no nosso meio, muito frequente, porque graças a Deus, antigamente se morria muito de alergia. Hoje o que mata mais em alergia é o choque anafilático e crises graves de asma. Mas é uma coisa que está muito
presente no nosso meio pelo mundo que nós vivemos. A poluição, né? As mudanças de temperatura hoje nós temos 3, 4 mudanças de temperatura no mesmo dia. Não, e mesmo que a alergia não chegue a um grau tão forte assim, é um desconforto muito grande, né? Precisa ser tratada. E mãe alérgica, na gravidez, se ela não for tratada, a criança tem muito mais chance, mais do que até 50%, porque ela está em crise e ela passa tudo isso pelo sangue na placenta. Olha, doutora, tem muito assunto ainda pra gente tratar. Eu vou te convidar para voltar outras vezes ao programa, pra gente ir falando um pouquinho de alergia de uma forma separada, porque é amplo esse universo, né? Agora, se você precisa de um contato, 0 operadora 11 30 85 33 98, 30 85 33 98, telefone da doutora Maria Ângela Vigorito. Muito obrigada por ter vindo e eu te espero numa próxima oportunidade, tá bom? Parabéns. A gente tem tanta coisa para conversar e para entender sobre o nosso corpo. Eu é que agradeço. Até a próxima.